Por quanto tempo ainda as potências ocidentais sustentarão sua narrativa de guerra contra a Rússia? Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 10 de julho de 2022. Essa semana, o premier britânico Boris Johnson finalmente perdeu o emprego e saiu completamente derrotado, especialmente na sua biografia. Saiu como um mentiroso compulsivo, um histriônico, um político sem escrúpulos. Queria lembrar que ao lado dele também Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock, Nancy Pelosi, são outros políticos de outras grandes potências que defendem abertamente uma necessidade de derrotar Vladimir Putin a todo custo. Pois bem, como que as pessoas não associam um mentiroso compulsivo da Inglaterra com um discurso de políticos que também têm seus telhados de vidros em outros países, né? Ursula von der Leyen é notória conhecida desde os tempos em que era ministra da Defesa de Angela Merkel como uma lobista de armas. Nancy Pelosi andou envolvida em diversos escândalos relacionados a investimento em ações e acesso a informações privilegiadas nos mercados de ações. Como que essa narrativa hoje se sustenta? Que narrativa é essa? Só para explicar, ainda hoje, grupos como o Die Welt, por exemplo, fazem a seguinte insinuação: estará Vladimir Putin em pânico? Relacionada à ameaça, que foi considerado uma ameaça o que Vladimir Putin declarou ontem na Duma, lá em Moscou, afirmando que a janela para negociações com os ucranianos está prestes a fechar. Ou como a revista Focus, há pouco colocou em seu site na internet através das palavras do seu correspondente, do seu chefe de correspondentes na Rússia, perguntando quem quer negociar com Vladimir Putin, chamando a Rússia de um estado terrorista, ou um estado de terror, e dizendo que isso é o realismo da necessidade de defender a soberania da Ucrânia, pois, notoriamente, segundo a revista Focus, os próximos alvos da ânsia por poder imperial de Vladimir Putin são a Polônia e a costa do Mar Báltico. Narrativas que só nesses veículos mainstreams hoje se sustentam, pois já existem informações abundantes desmentindo todas essas informações, essa perspectiva do conflito. Falta um pano de fundo com relação a essa guerra entre países irmãos. Uma das informações, um dos fatos que comprova a falsidade dessa narrativa é o fato de os veículos da Rússia, como a RT News, estarem ainda, desde o início da guerra, bloqueados no backbone aqui na Europa. Você não tem acesso ao contraponto da agência de notícias russa. Na minha experiência, isso é grave. Mas não só isso. Existem políticos sérios, históricos, em todos os espectros, que são contra essa narrativa, que denunciam a falsidade dessas informações. Vou dar 3 exemplos aqui na Alemanha. A senhora Sarah Wagenknecht, na esquerda, a senhora Alice Weidel, na direita,
E o senhor Markus Söder, que é dos sociais cristãos, o governador da Bavária. Todos esses políticos, por exemplo, denunciam o absurdo das sanções. Absurdo por quê? Sobre dois pontos de vista, ou dois argumentos básicos. Não enfraqueceu a Rússia. As sanções estão em curso praticamente desde o início do conflito. E até agora, Vladimir Putin só melhorou a sua popularidade dentro da Rússia. Não só isso, economicamente, a Rússia está mais forte, a moeda, o rublo, está mais forte do que o dólar. Enquanto as economias ocidentais, como na Alemanha, estão prestes a entrar numa recessão terrível. Apontam que para o próximo ano a queda na economia será de 12%. 12%. Não só isso, estimativas de economistas sérios aqui na Alemanha apontam que se não houver uma negociação relacionada às sanções, a suspensão das sanções, até o fim do ano, haverão 5 milhões de novos desempregados no país. Isso em 6 meses. É uma coisa muito séria. Para não dizer que nos últimos tempos, nos últimos dias, já apareceram casos, sob a desculpa de terem sido testes, de pessoas, habitantes, cidadãos aqui da Alemanha, que tiveram sua água quente cortada por conta do racionamento de energia que o governo anda propagando pelo país. São questões que não estão por nada equacionadas e que não, mesmo dentro da União Europeia, não há um consenso relacionado a isso. A Alemanha, por exemplo, hoje enfrenta uma questão dentro do G7 que chega a ser esdrúxula, caricata, pois estava recebendo apenas 40% do seu gás desde um mês atrás. O argumento dos russos para entregar apenas 40% do gás são problemas técnicos de manutenção de uma turbina que faz a compressão desse gás. Essa turbina, produzida pela Siemens, havia sido enviada ao Canadá para a manutenção. E os canadenses se negavam a entregar a turbina de volta para os russos, que deveriam instalá-la para poder emitir o gás. Isso é um imbróglio diplomático ainda não está bem equacionado. Há rumores de que os canadenses aceitaram a pressão dos alemães e decidiram entregar a turbina, finalmente, para que o gás possa ser finalmente entregue pelo gasoduto Nord Stream 1. As questões que se apresentam agora chegam a ser de ordem geopolítica incompreensível do ponto de vista político, econômico e social na Europa. Por que os políticos mantêm esse tipo de direção conflituosa? Boris Johnson foi apenas o primeiro. O analista militar e político, por fim, norte-americano Scott Ritter, premonizou essa semana de que até o inverno, praticamente todos os primeiros ministros das potências europeias irão perder os seus cargos por conta da crise provocada pelas sanções. Pois, como está comprovado, as sanções não só não estão atingindo os russos, estão atingindo quem está promovendo as sanções. E não só isso. Não há unanimidade mundial, não há maioria no mundo. Por exemplo, a Índia passou a receber o petróleo que os russos deixaram de entregar aos europeus por conta desse embargo. O embargo do petróleo foi aprovado há cerca de um mês atrás, para que os russos não possam mais distribuir seu petróleo na Europa, com a única exceção da Hungria. Bom, os indianos aceitaram comprar esse petróleo, eles estão recebendo esse petróleo. Só que o petróleo chega lá, é refinado e reenviado à Europa como diesel, a um preço com ágil, mais caro, até pelo transporte de ir e vir. Sendo que há refinarias dentro da Alemanha, por exemplo, a refinaria de Schwede, que foi construída para receber o petróleo russo e distribuí-lo dentro do país internamente. São coisas que não se explicam
São coisas que não existem uma lógica. E é ainda mais incompreensível por que certos políticos, especialmente dentro dos governos, mantêm essa lógica que é nociva aos próprios países onde eles governam. É uma coisa que me lembra muito com outro assunto que não tem nada a ver com essa guerra, mas que é anterior a ela, que é a questão da obrigatoriedade da vacina, ou melhor dizendo, durante um tempo aqui na Alemanha ficou valendo como uma informação que ninguém sabe de onde saiu, mas todo mundo aceitou de tanto ser repetida na mídia, de que a imunidade natural frente ao coronavírus, ela era menos eficiente do que a imunidade promovida pelas vacinas. Hoje sabemos que isso não era verdade. Mas naquela época, muita gente que já tinha tido a doença foi obrigada a ser vacinada. Obrigada. Porque se propagou pela mídia mainstream de que não haveria essa vantagem da imunidade natural. Que era necessário a imunização pelas vacinas. Mas isso é um outro assunto. Só para lembrar que é a mesma mídia fazendo esse mesmo tipo de discurso que não tem cabimento. Ninguém consegue explicar isso. E não só isso, crescem as vozes que estão colocando uma pedra no sapato, que colocam assim são argumentos arrasa quarteirão. Vou dar um exemplo de alguns especialistas que têm falado nesse assunto agora. Por exemplo, o professor John Mearsheimer, que eu já tinha falado num vídeo anterior, professor de Política Internacional da Universidade de Chicago. O professor John Mearsheimer fala o seguinte: a trágica verdade é que se o Ocidente não tivesse buscando a expansão da OTAN para o leste europeu, em especial para a Ucrânia, essa guerra provavelmente não estaria acontecendo. E a Crimeia continuaria parte da Ucrânia. Professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago. Mas não só ele. Aqui o ex-analista da CIA, Raymond McGovern, ele fala o seguinte: a cúpula da OTAN em Madrid serviu apenas para garantir os pedidos da indústria de armamentos para os próximos anos. Os ocidentais não parecem interessados em nenhum tipo de paz no momento. E ele cita questões não explicadas, conflitos de interesse que existem hoje nessas indústrias, por exemplo. Questões que são estranhas, como, por exemplo, ex-diretores da CIA ou de outros órgãos de inteligência das potências ocidentais, que hoje são membros das diretorias das principais indústrias de armas do Ocidente. Ele cita o caso da BAE Systems, onde tem a Gina Haspel, que é uma ex-diretora da CIA, como uma das diretoras, e parece que uma coisa permeia a outra. São coisas não explicadas, mas é um fato que existe uma coisa que não está sendo equacionada, que não está sendo explicada, é apenas repetida como se fosse uma verdade universal. E a gente sabe que a verdade ou a mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Isso é uma fórmula muito conhecida como a lei de Goebbels. Mas a gente parece ter esquecido dessas coisas com o tempo. Outra coisa que o Ray McGovern fala é que a Rússia e a China juntas, né, elas são um incômodo que deveria, esse sim, ser evitado, pois isso significa uma aliança que rompe com a antiga hegemonia ocidental sobre o mundo. O que virá depois a gente não sabe. Mas o que aconteceu agora no G20, onde Índia, Brasil e África do Sul não aceitaram uma moção para condenar a Rússia, que estava presente na figura do seu ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, e que foi desrespeitado, inclusive, durante o evento, mas oficialmente não houve a possibilidade de uma moção repudiando a atitude, a guerra da Rússia contra a Ucrânia.
pois cada vez mais as pessoas compreendem que existem razões que não estão esclarecidas. O Ray McGovern, inclusive, esse ex-analista da CIA, conta a história, a experiência dele com ex-presidentes, o George W. Bush, o Ronald Reagan, Bill Clinton, de negociação dos russos. Ele fala de quanto os russos tentaram encaminhar protocolos e tratados para evitar que a Ucrânia se tornasse um membro de fato da OTAN, como foi o que aconteceu e que, segundo muitos, desencadeou a guerra. Enfim, a guerra já está aí, não quero defendê-la de jeito nenhum, de forma alguma. A minha questão é só, e a minha angústia é, por que essas potências estão investindo todas as suas fichas num conflito que não podem ganhar e que está causando mais danos às suas próprias populações do que aos russos? Perguntar não ofende, né?